Vamos ver agora um outro caso aqui para encerrar, né, digamos assim, essas barreiras de potencial, que é o caso que, digamos, é o que mais nos interessa, porque é onde a gente vai ver a aplicação prática disso aqui, tá? Que é agora uma barreira de potencial, não é um degrau. Porque como que era o potencial degrau? O potencial degrau, pessoal, vamos voltar aqui nas figuras. Como o nome está dizendo, você tem aqui um degrau e o potencial se mantém lá em cima. Então, à direita aqui da barreira, o potencial se mantém. Nessa barreira de potencial aqui, que a gente vai ver agora, 35, né? Não, era aqui. É aqui. Nessa barreira de potencial, o que acontece? Eu tenho só, essa barreira tem um limite. Esse potencial só é V0 entre 0 e A. Só que depois de A ele volta a ser zero potencial. Então, a nossa situação é a seguinte. A partícula está vindo aqui, tá? Ela tem um obstáculo. Tá? Esse obstáculo tem largura A. O que pode acontecer quando ela chegar aqui? Dependendo da energia dela e da largura desse obstáculo, ela pode conseguir atravessar ou ela bate e volta. Tá certo? Ou ela atravessa ou ela bate e volta. E a gente vai ver que mesmo que a energia dela seja menor que a barreira de potencial, porque a gente já viu isso no potencial degrau, existe uma probabilidade de ela passar. Só que ela consegue, dependendo da largura da barreira também, ela pode aparecer do outro lado. Mesmo tendo energia menor, ela consegue aparecer do outro lado. Tá? Então, matematicamente, o problema é descrito da seguinte maneira. O potencial ele é V0 dentro dessa barreira. Então, entre x igual a 0, x maior que 0 e x menor que A. Fora da barreira, o potencial é 0. Então, à esquerda do 0, x menor que 0, ou à direita do A. Ou x maior que A, tá, turma? Aqui tem que corrigir, tá? Que é x maior que A, tá? Tá certo? Então, primeiro, raciocinando classicamente. O que a mecânica clássica nos diz? Uma partícula de energia total E na região x menor que 0, que incide sobre a barreira, se movendo no sentido de x crescente, ou seja, movendo para a direita, tem probabilidade 1 de ser refletida se F for menor que V0. Ou seja, ela não tem energia suficiente para superar a barreira. Então ela vai bater e vai voltar. A probabilidade de ser refletida é 1. E probabilidade 1 de ser transmitida para a região x maior que A se F for maior que V0. Ou seja, se a energia dela é maior que a da barreira, ela tem energia suficiente para transpor a barreira, então ela vai passar. A probabilidade de ela passar é 1. Mas, no mundo da mecânica quântica, a gente vai ver que isso nem sempre é verdade, tá? Quando essa energia não é muito maior que V0, haverá alguma reflexão, ou haverá probabilidade de ela ser refletida, mesmo que a energia seja maior que V0. E se o E não for muito menor que V0, há uma certa probabilidade da partícula ser transmitida através da barreira para a região x maior que A. Então, mesmo sem ter energia suficiente para transpor a barreira, existe a probabilidade de ela transpor a barreira. Então, dessa maneira, a penetração na região classicamente proibida de largura limitada pode ser observada. A gente já tinha visto esse termo lá atrás, no potencial degrau, né? A gente viu que existe a probabilidade de encontrar a partícula à direita da barreira, do potencial degrau, mas a partícula voltava. Só que agora, como a barreira é limitada, tem uma largura limitada, pode ser que ela penetre o suficiente para aparecer do outro lado. E aí esse fenômeno é conhecido como efeito túnel. Efeito túnel. Ou tunelamento, né? Efeito de tunelamento. Que é como se a partícula atravessasse um túnel. Tá certo? É que alguns exemplos de efeito túnel que são observados na prática.
emissão de partículas alfa por núcleos radioativos através da barreira de potencial que atua sobre elas nas vizinhanças do núcleo. Então, o potencial fora do núcleo é maior do que o da barreira da partícula alfa dentro do núcleo. E mesmo assim, ela consegue ser emitida. Você vê a partícula lá fora, mesmo com energia menor. Inversão da molécula da amônia. Essa eu vou detalhar mais adiante, tá? Que a molécula da amônia, ela sofre uma inversão, conhecida também como efeito guarda-chuva, né? Tem um guarda-chuva, quando o vento está muito forte, ele vira, né, para o outro lado. Então, a molécula da amônia acontece isso. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. E um diodo túnel, que é usado como interruptor em circuitos eletrônicos rápidos. Usa o efeito túnel para ligar e desligar algum circuito. Tá certo? Então, como é que fica a equação de Schrödinger nas três regiões agora, né? Eu tenho três regiões. X menor que zero, esquerda da barreira. X entre 0 e A, que é dentro da barreira, e X maior que A, que é a direita da barreira. Nas regiões à esquerda e à direita da barreira, turma, o que eu tenho é a partícula livre, né? Não tem potencial, potencial é zero. Então, as equações, soluções gerais, a gente já viu aqui inúmeras vezes, né? A vezes E elevado a IK1x mais B é elevado a menos IK1x. Isso à esquerda. À direita, o que vão mudar são os coeficientes. Mas a constante é a mesma. Quando você resolve, vai ser raiz de 2mE sobre H cortado. Tá certo? Então, as soluções são essas. À esquerda e à direita da barreira. E dentro da barreira, o que acontece? Na região dentro da barreira. Aí vai depender se a energia da partícula é menor que V0 ou se ela é maior que V0. Tá? Se ela é maior que V0. Quando é menor que V0, aí vai ser aquela solução que a gente viu para o potencial degrau, tá, turma? Essas exponenciais aqui são números reais, tá? Essa função de onda não é oscilatória. Ela tem exponenciais aqui com expoentes reais. E o K2 é raiz de 2m V0 menos E sobre H cortado. Tá? Quando é maior que V0, também vimos lá no potencial degrau, as exponenciais têm expoentes complexos, a função é oscilatória, né? E agora o meu K3 é raiz de 2m E menos V0 sobre H cortado. Tudo bem? Então aqui, ó, V0 é maior que E e aqui o E é maior que V0. Por isso que as duas têm essa cara aqui. Tudo bem? Aí como que ficam esses coeficientes aqui, ó? Como que fica a relação entre os coeficientes, tá? Vamos ver se dá para eliminar algum coeficiente. Então vamos lá. Como estamos considerando o caso de uma partícula incidindo sobre a barreira vinda da esquerda, na região à direita da barreira pode existir apenas uma onda transmitida, já que não há nada nessa região que produza reflexão. Mesmo caso que a gente viu lá do potencial degrau, tá, turma? Aquela mesma história que eu falei para vocês. A partícula está vindo daqui. Se ela está do outro lado, ela foi transmitida, beleza. Olhando só do outro lado. Ela está do outro lado porque ela veio do lado esquerdo, então ela está indo para a direita. Não existe nenhuma situação que provoque um movimento dela para a esquerda na região à direita da barreira. Então, o termo que leva em conta que a partícula está indo para a esquerda, para x maior que zero, ele é nulo. Isso implica que D igual a zero, que nem a gente fez lá para o potencial degrau. Tá certo? Aí agora vamos fazer as condições de contorno, né? A continuidade. O que tem que acontecer aqui para ela ser contínua? Em x igual a zero, né? Em x igual a zero, a função de onda à esquerda tem que ser igual à função à direita. E as derivadas também. E no x igual a A, a mesma coisa, tá? No x igual a A, a mesma coisa. Então, eu tenho duas equações, né? Duas igualdades que eu vou fazer para o x igual a zero, que é psi de x à esquerda igual a psi de x à direita, derivada de psi de x à esquerda igual a derivada de psi de x à direita. E duas equações também para x igual a A, porque eu tenho duas regiões onde tem que ficar contínuo, né? Vamos voltar aqui para a figura.
Ó, ela tem que ser contínua em x igual a 0 e em x igual a A. Então, a função de onda tem que ser contínua e a derivada tem que ser contínua aqui. Então, eu tenho duas equações aqui no x igual a 0. E a função de onda tem que ser contínua em x igual a A e a derivada dela também. Então, eu tenho mais duas equações. Então, no total, eu vou ter 4 equações, tá? Então, o que eu tenho no final aqui, turma? Eu tenho 4 equações e 5 incógnitas, que são as 5 constantes arbitrárias. A, B, C, F e G, porque o D a gente sabe que é 0, né? O D a gente sabe que é 0. Mas por que a gente pulou a letra E aqui? Para não confundir com a energia, tá, turma? Para não confundir com a energia que a gente chama de E. Tá certo? Então, se eu tenho 5 incógnitas e 4 equações, né, eu não resolvo totalmente, mas eu consigo colocar todas as constantes, né, todas as minhas incógnitas em função de uma delas. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Essas equações elas podem ser usadas para calcular B, C, F e G em função de A. E o A é a constante que determina a amplitude da função de onda, que quando você normaliza, né, você encontra o valor de A. Tudo bem? Então, quando eu resolvo aqui a minha função de onda, aqui é o caso quando E é menor que V0, tá, turma? Olha como é que fica aqui. Esse gráfico aqui é da densidade de probabilidade, tá? Psi asterisco, psi. Então, observem que é parecido com o caso do potencial degrau. Só que quando ela entra aqui na barreira, vai caindo, né, a amplitude. E aí, à direita da barreira, eu tenho mais uma vez a amplitude constante, que é aquela onda plana que eu falei para vocês. Então, aqui, turma, esse gráfico aqui representa a partícula viajando da esquerda para a direita com energia menor que a barreira de potencial. Então, ela tem energia menor que a barreira de potencial. E vamos lembrar, pela física clássica, o que tinha que acontecer? Bate e volta. Mas pela mecânica quântica existe a probabilidade de acontecer isso bem aqui, ó. Entrou na barreira. Aí vai ter uma exponencial, né? E elevado a menos kx, que vai fazer ela decrescer. E à direita de A eu tenho um potencial constante. Então, mesmo sem ter energia suficiente para atravessar a barreira, ela atravessa a barreira. Existe a probabilidade de ela atravessar a barreira. E em termos de função de onda é isso que acontece, né? A continuidade, tá? Por que ela tem que ser contínua? Para garantir exatamente isso aqui, turma. Ó, ela tá vindo aqui à esquerda, aí entrou na barreira, ó, tá vendo? Ó, que continuou. Contínua significa isso, ó, continuou. E aqui, ó, também a mesma coisa, ó, continuou. Tudo bem? Aqui, turma, essas contas, essa álgebra aqui é extremamente complicada, tá? Por isso eu estou colocando aqui só o resultado para vocês. Como é que eu calculo o coeficiente de transmissão? É a razão entre a probabilidade de ela estar lá do outro lado e a probabilidade de ela estar à esquerda da barreira, né? Então, é a probabilidade do C asterisco C sobre A asterisco A. E aqui é a mesma velocidade, né? Então, é só a razão entre os coeficientes, tá certo? Entre as constantes arbitrárias. Isso aqui, turma, vai dar essa equação aqui, tá? 1 mais E elevado a K2A menos E elevado a menos K2A ao quadrado sobre 16 E sobre V0, 1 menos E sobre V0 elevado a menos 1. Então, não é uma coisinha trivial, tá? Mas, como eu falei, eu não quero que vocês decorar jamais, né? Decorar nada aqui. E chegar nisso aqui não faz parte do propósito aqui da gente, não, tá, turma? Quero que vocês entendam o significado. Aí esse termo aqui, né, essa diferença das exponenciais ao quadrado, é o seno hiperbólico ao quadrado sobre 4, tá? Aliás, é 4 vezes o seno hiperbólico ao quadrado, que aí quando simplifica com 16, aqui fica 4, tá? Então, esse coeficiente de transmissão é isso aqui, ó, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de K2A, tá certo? Sobre esse denominador aqui. E o produto K2A, ele tem essa cara aqui, tá, turma? Você pode reorganizar. Se você pegar e voltar lá na equação, quem é K2? K2 é raiz de 2mV0 menos E sobre H cortado.
Então, se você pegar isso aí, multiplicar por A e reorganizar, você vai encontrar isso aqui, tá? Só dizendo de onde é que vem. Também não precisa se preocupar com isso aqui, não. Tá bom? Então, isso aqui para E é menor que V0. Se os expoentes forem muito grandes, a equação para o coeficiente de transmissão se reduz a isso aqui, ó. 16 E sobre V0 vezes 1 menos E sobre V0 é elevado a menos 2Ka. Tá? Isso se esse K2A for muito... 2K2A, né? Se esse K2A for muito grande, tá, turma? Então, essa é uma maneira de simplificar o cálculo desse coeficiente de transmissão. Para um K2A muito maior que 1. O que implica um K2A muito maior que 1? Significa que a energia, a diferença entre a energia, né, é muito pequena, tá? K2A muito maior que 1. Tá certo? Que seria, deixa eu ver aqui se a gente consegue ver isso aqui nessa equação. É que não dá pra gente ver direito, não. Vamos ver agora o caso E maior que V0, né? No caso E maior que V0, a função é oscilatória nas três regiões, né? À esquerda de 0, à direita do A e dentro da barreira. Diferente desse caso aqui, ó, que ela é decrescente dentro da barreira. Por que ela é oscilatória dentro da barreira? Porque ela deu aquelas funções imaginárias, tá? Deu aquele termo imaginário, tá certo? Vamos voltar aqui. Opa, passei. Então, quando você faz, aí, no caso, dentro da barreira, quando E é maior que V0, aí agora a gente tem um K3, né? Que é o K3 igual a raiz de 2m E menos V0 sobre A. Sobre H cortado, tá? Aí você vai ter outro conjunto de equações, mas a ideia é a mesma. Você tem 4 equações, 5 constantes arbitrárias, acha a relação das constantes, B, C, F e G com A, e aí você encontra que o coeficiente de transmissão é esse aqui, turma. Ó, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de K3A sobre 4E sobre V0 vezes E sobre V0 menos 1, tá? E o K3A, como eu falei para vocês também, se você voltar lá na equação, multiplicar por A, você vai encontrar e reorganizar a equação, você chega nisso aqui, tá? E aqui o gráfico, tá, do R e do T quando você tem E maior e menor que V0, né? De novo aquela questão, a razão de E sobre V0. Olha o que acontece aqui com o E sobre V0, turma. O E sobre V0 acontece o seguinte aqui, ó. Você tem aqui, quando a razão é 0, a probabilidade de ser refletida é 1, né? E de ser transmitida é 0. À medida que a energia vai aumentando, a probabilidade de ser transmitida vai aumentando e de ser refletida vai caindo, né? Vai caindo, até que chega um ponto, né? Que ponto é esse? Que em torno do 1, né? Que a probabilidade de ser transmitida, de ela passar, aumenta. E a probabilidade de ela ser refletida, de ela bater e voltar, diminui, né? Porque se a energia dela é maior que V0, o que se espera? Que ela atravesse. Tudo bem? Aí o que acontece aqui? Ó? Depois que ela passou, quando chega nesse ponto aqui, ela chegou em 1. Estão vendo que chegou no 1? Aí aqui passa a ser oscilatório. Ela cai, aqui volta a ser 1 de novo. Aí ela cai, aqui volta a ser 1 de novo. Tá, turma? Então, o que está acontecendo aqui? Por que essa probabilidade de ela ser transmitida ela é oscilatória? Mesmo à medida que o E vai ficando maior que V0. Muito maior que V0. Às vezes ela cai e volta. A probabilidade de ser refletida, né, é simétrica. Então, ela vai, cai, só que ela aumenta um pouquinho, depois diminui de novo. Passa a ser 0 de novo. Por que, turma? Exatamente por causa desse termo aqui, desse seno hiperbólico, tá? Por conta desse seno hiperbólico, o seno hiperbólico de 0 é 0, de π é 0, de 2π é 0 e assim sucessivamente. Então, quando esse seno hiperbólico é 0, esse termo aqui é 0. E aí fica só o 1, tá?
Então, o coeficiente de transmissão passa a ser 1. Para quem? Para os múltiplos de π. Então, toda vez que K3A é múltiplo de π, esse coeficiente de transmissão é 1. Tá? Esse coeficiente de transmissão é 1. Então, aqui ele é múltiplo de π, aqui ele é múltiplo de π, aqui ele é múltiplo de π, e assim sucessivamente. E fisicamente, o que significa isso? Significa, quando esse K3A é múltiplo de π, né? Isso significa que eu tenho um número inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Então, seria... Deixa eu voltar aqui nessa figura. Só que aqui a função seria oscilatória, né? Então, porque essa figura aqui é do caso quando... Esse caso aqui é quando V0... Essa figura é o caso quando E é menor que V0, tá? A figura é para o caso quando E é menor que V0. Quando E é maior que V0, ela aqui dentro é oscilatória, tá? Então ela vai fazer isso aqui, ó. E aí vai passar de alguma forma para cá, tudo bem? Então, quando é que a probabilidade de ela atravessar é 1? Quando eu tenho um múltiplo inteiro de meios comprimentos de onda, tá? Para poder a onda bater certinho aqui e atravessar. Porque se ela não bate certinho aqui, o que acontece? Se ela bate aqui, por exemplo, ela vai refletir. Uma parte vai ser transmitida e outra parte vai ser refletida. Então, quando eu tenho um número inteiro de meios comprimentos de onda aqui, o que vai acontecer? Aí a probabilidade de ela ser transmitida é 1, porque deu certinho de ela bater no x igual a e passar direto. Mas quando esse número de comprimentos de onda não é um múltiplo inteiro de meios comprimentos de onda, né? Que é o meu K3A diferente de Nπ, né? Ela vai bater e vai ter uma probabilidade de ser refletida aqui na barreira também. Existe a probabilidade de ela bater na barreira e ser refletida. Tá certo? Então, um fenômeno interessante que a gente observa nesse caso aqui, ó. Tudo bem, turma? E aqui é a aplicação prática que eu falei para vocês, ó, do efeito guarda-chuva, tá? Efeito guarda-chuva, que é a inversão da amônia. Então, aqui, estão vendo? Ó, aqui é uma molécula de amônia, tá? Eu tentei, aqui fui eu que desenhei, tá, turma? Eu tentei desenhar o máximo possível parecido com a imagem no espelho, mas não consegui muito não, mas acho que dá para entender a ideia, tá? Então, aqui é a molécula de amônia. Eu posso estar... Ela tá assim, né? Deixa eu ajeitar meus dedos aqui na câmera. Ela pode estar assim, só que ela pode aqui virar, né? E ficar assim, tá certo? Energeticamente, não existe motivo para essa posição ser mais favorável que essa, ou para essa posição aqui ser mais favorável que essa. Só que existe uma barreira energética, tá certo? Existe uma barreira energética. Por quê? Porque vocês sabem que a geometria da amônia é piramidal, tá certo? Então, na minha geometria piramidal, eu tenho o nitrogênio, é um vértice, e tenho os 3 hidrogênios formando uma base, né, da pirâmide. Tem um plano com os 3 hidrogênios e o nitrogênio aqui em cima. Então, se eu pegar aqui e empurrar o nitrogênio para perto do hidrogênio, eu estou diminuindo a estabilidade, né? Ou seja, eu estou aumentando a energia dessa molécula. Só que se eu pegar e conseguir passar do outro lado, é como se eu estivesse saindo dessa forma e virando dessa forma. Então, como é que fica o gráfico da energia aqui em relação à distância do átomo de nitrogênio em relação ao plano formado pelos átomos de hidrogênio? É esse gráfico aqui, tá, turma? Ó. Então, esses pontos aqui, ó, estão aqui nesse zero aqui, são os pontos mais estáveis, tá certo? Então, aqui é a posição de equilíbrio. E ela tem essa barreira de potencial, ó. Então, à medida, esse x aqui é exatamente o que? A distância do átomo de nitrogênio para o plano formado pelos átomos de hidrogênio, tá certo? Então, à medida que essa distância se aproxima do zero, a energia vai aumentando. Então, é como se eu tivesse a minha partícula indo em direção à barreira de potencial.
Se a energia dela é menor, tá vendo aqui? Aqui são os níveis de energia, tá? Dessa molécula, ó. É 1, deixa eu ver aqui. É 1, é 2, é 3, é 4. Se a energia é menor que a barreira de potencial, a probabilidade de haver essa inversão é pequena. Mas à medida que a energia vai ficando próxima à barreira de potencial, a probabilidade aumenta. Então, em um certo ponto, existe a probabilidade de ela atingir a outra configuração. Ela atravessa a barreira de potencial e vira a outra configuração, que é o nosso efeito guarda-chuva aí que eu falei para vocês. Tá certo? Então, essa frequência, turma, a molécula de amônia, ela faz essa inversão com uma certa frequência. Só que essa frequência é bem menor porque, por exemplo, as frequências vibracionais da molécula de amônia, o estiramento das ligações, a deformação angular, tá certo? E essa frequência, com essa frequência, é capaz de se projetar o chamado relógio atômico, que é uma frequência com uma facilidade maior de a gente medir e aí construir um relógio que tenha uma precisão, né, de tantos ciclos por segundo, que é exatamente essa frequência de inversão da molécula de amônia. Tudo bem, turma?